Oi, gente! Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça. Eu tenho da parte do nosso Deus uma palavra para a nossa meditação. Eu estou aqui não para criticar, estou aqui para ajudar, desvendar, desmentir a mentira que durante 2000 anos o povo vive debaixo dessa mentira. Quero mandar um abraço para todos aqueles que me seguem, os meus irmãos, minhas irmãs, daí do Ceará, do Pernambuco, meu irmão, você que me ajuda, você que está sempre dizendo, vamos fazer esse canal crescer. Você está sempre investindo. Todos vocês que escreveram no meu canal. Vai um abraço e um beijo do coração de todos vocês. Muito obrigado por vocês estar comigo. Estamos juntos. Estamos caminhando junto. Eu agradeço a Deus por vocês que são não só meus ouvintes, mas são meus irmãos em Cristo. Graça e paz para todos vocês. E a mensagem que eu tenho é essa: a maior e a perfeita obra de Deus. Esse é o título da mensagem. Qual foi a maior e a perfeita obra de Deus? Desde o início até o fim. Deus só teve uma obra, que ela foi a maior e a perfeita. Porque nós podemos olhar para o homem, o primeiro casal, isso é, o primeiro homem que Deus fez. Sabemos nós que Deus, quando fez o primeiro casal, fez o primeiro homem, todas as coisas foi feito pelo poder da palavra, que haja, e assim acontecia. Mas o homem foi diferente. Gênesis capítulo 2, logo no início, você vê, formou Deus o homem do pó da terra. No versículo 7 diz que depois de formado o homem, Deus soprou nas suas narinas e deu o espírito, fôlego divino, veio da boca de Deus para o homem. Então essa obra foi muito importante, foi uma grande obra, porque todas as demais, bastava Deus falar, que haja uma porção seca, que todas as águas se reúnem em um só lugar, que haja as estrelas, e chamou as estrelas pelo nome, sol, a lua, noite e dia. Tudo Deus fez, mas o homem, Deus trabalhou com as suas mãos. Deus tocou, Deus fez, Deus formou o homem. Mas não foi uma obra perfeita. Foi uma das grandes obras que Deus fez, mas não foi perfeita. A maior obra não foi as pragas que Deus trouxe ao Egito. Deus manifestou seu grande poder no Egito, por intermédio de Moisés, tirou o seu povo com forte mão, atravessou o mar. Foi uma grande obra, mas não foi a maior obra. Então, tudo que aconteceu, nós vemos que as muralhas de Jericó caíram, foi uma grande obra. Nós olhamos para a vida daqueles homens que Deus fez por intermédio de Josué, que o globo, o mundo, parou. Para, sol, capítulo 10 de Josué.
e o sol parou, e a lua parou, e a terra parou, o mundo parou. Não foi a maior obra? A maior obra que Deus fez, qual foi? Não foi por intermédio de Sansão, que destruiu 1000 filisteus e derrubou o templo. Não foi Davi que destruiu um gigante com mais de 3 metros de altura. Qual foi a maior obra que Deus fez? Que Deus realizou? A maior obra de Deus não foi os milagres. O nascimento de Jesus foi uma coisa que até o dia de hoje existe discussão entre os cientistas, os filósofos, os estudiosos. Muitos desses homens, eles acham impossível como uma virgem pode ficar grávida. E depois de gerar o filho, ela permaneceu virgem. Isso é impossível para o homem. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então aquela mulher não conhecia quando o anjo disse a ela: tu darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Ela disse: como isso? Disse ao anjo Gabriel. Como isso pode acontecer? Se eu nunca fui tocado por homem, eu não conheço homem nenhum. A resposta do anjo foi essa: descerá sobre ti o Espírito Santo. E o Altíssimo te cobrirás com a tua sombra. Aleluia. E o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glorificado seja o teu nome. E aconteceu. Mas esta não foi a maior obra de Deus, o nascimento, porque todos os profetas, desde o início da criação, tudo apontava para Jesus. Tudo. Os profetas profetizavam Jesus. Os reis, sacerdotes, juízes apontavam para o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Mas qual foi a maior obra de Deus aqui nessa terra? A maior e a perfeita. Porque saiu perfeito. Porque você fazer uma obra é uma coisa, mas ela sair perfeita é outra coisa. E a obra de Deus foi grande e perfeita. Não foi os milagres de Jesus. Não foi a ressurreição dos mortos que ele ressuscitou. Multiplicação dos pães. Não foi nenhuma dessas obras. A maior obra de Jesus foi a sua morte sangrenta naquela cruz. Foi o sangue que naquele madeiro foi derramado. Ali foi realizado a maior obra de Deus. E a mais perfeita obra foi ali na cruz. Enquanto muitos não entendiam que o próprio apóstolo Pedro quis impedir essa grande vitória que Deus tinha por intermédio do seu filho Jesus. Pedro quis impedir. No capítulo 16 ali de Mateus, vocês conhecem. De maneira nenhuma, Senhor, eu vou deixar que isso aconteça. Para trás de mim, Satanás. Por que Jesus disse isso? Porque todo aquele que opõe é um Satanás. Todo aquele que acusa é um diabo. E aquele que opõe é um Satanás. Mas os homens não entendem. Porque o próprio Deus disse, Oséias 4:6, o meu povo erra por falta do quê? Por que o meu povo erra? Está aqui. Mas eles erram por quê? Porque lhe falta entendimento. É isso que faz o povo errar.
Não adianta você entrar na melhor escola. Eu vou estudar na melhor escola do mundo. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá, vou para... Não adianta. Vou estudar na maior e melhor escola do mundo, com os maiores professores do mundo. Mas depende de você. Tudo está em você. Então não adianta você ler, reler este livro. Mas o meu povo errou e erra. Porque Deus chegou a dizer, por intermédio de Isaías, o boi, lá no capítulo 1, versículo 3 de Isaías, o boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece. Israel não me entende. Então, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi a maior e a perfeita obra, porque Deus conseguiu realizar tudo que ele queria. Porque por intermédio de Noé, Deus não conseguiu trazer o povo ao arrependimento. Porque Noé pregou por espaço de 120 anos, Noé anunciou o dilúvio, o povo zombava e criticava de Noé. Como? Naquele tempo não chovia, não havia chuva naquele tempo, um sereno caía e a terra ficava úmida. Então não havia relâmpago, trovão, chuva. Então o povo zombaram. O povo não sabia o que era isso. O povo criticava quando Noé. Não creram Noé e pereceram. Veio Moisés, criou a lei por intermédio de Deus. Deus foi esclarecendo de Noé e Moisés foi escrevendo. 1000, segundo a teologia. Não é esse livro, não. São os teólogos. 1447 anos. Quase 15 séculos. Mas o que era a lei? Condenação e morte. Por intermédio de uma, duas, três pessoas, aquela pessoa era morta. Não tinha nem julgamento. Era só condenar. Já chegava, condenava. Ele nem julgava, condenava já direto. Pegava a pessoa, levava lá e matava aquela pessoa. Hebreus 10, 28. Mas vindo Jesus, pôs fim todas essas coisas, porque Jesus foi o fim de tudo isso. Então, por isso que ele disse na cruz, antes ele disse, se possível for, afasta de mim, se existir uma outra forma, um outro método, um outro meio de salvar, de tirar o povo do pecado. Pai, eu faça. Mas eu vim para isso. Muitos não entenderam, nem mesmo os apóstolos entenderam. Quando Jesus falou que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, dos homens, e eles o crucificariam. Eles não entenderam. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar dentre os mortos. Eles também não creram. Mas aconteceu. Então, a maior e a perfeita obra de Deus foi por intermédio de Jesus naquela cruz. O sangue foi derramado. E este sangue nos garantiu para o seu povo, não para mim, nem para você. Esse sangue garantiu a vitória. O pecado foi exterminado. Hebreus 9, 26. Exterminado o pecado. Não existe mais pecado para Israel. Não adianta você ficar aí, que o pecado só existiu numa nação chamada Israel, que hoje não existe mais. Acabou. Então esse foi o maior. A maior e perfeita obra foi lá na cruz do Calvário.
Deus foi glorificado através da morte sangrenta do teu filho. Chegou a ponto de Jesus olhar para Deus e Deus virar o rosto para o seu filho. Deus meu, por que me desampara? Por que, irmãos e irmãs? Porque o pecado de todo mundo, não. O pecado de todo Israel estava sobre Jesus. Deus olhou para a cruz, ele viu o pecado da humanidade de Israel sobre seu filho que não tinha culpa de nada. Seu filho nunca pecou, nunca houve, nem sequer. Não, mas Jesus certa vez entrou lá no templo e derrubou as mesas e tocou os pombos e expulsou aquele povo, pegou a corda e tal. Esse livro diz que Jesus nunca pecou. Deus não peca. Jamais. Nunca. Então, por isso foi a vitória. Ele venceu tudo. Tudo foi vencido. Então, a obra foi perfeita. Foi a maior. Tudo que aconteceu com os profetas, sacerdotes, juízes e reis, até a crucificação de Jesus, foi a maior, foi aquela em que Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Porque sangue de bode, sangue de cordeiro nenhum tirava o pecado. Porque o cordeiro não tinha o espírito para entrar no coração do homem e da mulher, matando o seu desejo de pecar, mas só o Espírito Santo, aleluia, pode fazer isso. Só o Espírito Santo pode entrar no coração do homem e da mulher, matando o seu desejo de pecar. 8 de Romanos, versículo 14. Quem é de Deus, quem tem o Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. E esse Espírito só veio por causa da perfeita realização de Jesus naquela cruz. Foi perfeita. E por isso o Espírito Santo veio e está, não só com os judeus, aquela nação, mas ele está com todo aquele que crê. Em quem vós está? 1:13 de Efésios. Depois que cresce em Cristo e fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então está aí, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida. Quando alguém querer dizer que a maior obra de Deus foi isso, foi aquilo, foi a travessia do mar, foi o milagre, foi... Não, a maior obra aconteceu na cruz, por intermédio de Cristo. Meu irmão, assista, ouve esta mensagem, compartilha, divulga e compartilhe para os demais amigos, irmãos e pessoas de outras denominações. Que a graça de Cristo permaneça sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.